Acho que já está gravando agora, tá? E aí eu mando para você, tá? Se você não conseguir acompanhar por aqui, se ficar muito ruim. Mas tenta aí, fica aí. Beleza? Ó, então, ó, só voltando aqui, que eu estava explicando aqui, né? Ó, a gente tem lá as lipoproteínas, e aí são três tipos básicos de lipoproteínas, que é quilomicron, a VLDL e a HDL. Lembrando que a VLDL se converte em IDL para depois se converter em LDL, tá? Todas elas são formadas por uma monocamada de fosfolipídios, tá? Porque a cabeça polar fica virada para fora em contato com o meio aquoso, enquanto que o interior vai ser as perninhas hidrofóbicas que vai estar em contato com o que essa partícula vai carregar, que é basicamente éster de colesterol, triacilglicerol. Junto com os fosfolipídios, a gente tem colesterol livre e também tem apolipoproteínas, que são proteínas aqui dessas lipoproteínas. Tá? Então, o quilomicron é a primeira lipoproteína. Quando a gente se alimenta, as gorduras da dieta elas são emulsificadas a partir dos sais e ácidos biliares que ficam armazenados na vesícula biliar, né? E aí, uma vez que você emulsificou essa gordura, transformou ela em gotículas menores para aumentar a área superficial dessas gotas gordurosas, então aí você aumenta a área superficial para o ataque das enzimas pancreáticas, das lipases pancreáticas. Então, as lipases pancreáticas têm o trabalho de pegar, por exemplo, um éster de colesterol, quebrar ele no meio e liberar colesterol livre e ácido graxo livre. Né? Pegar um triacilglicerol, que é uma molécula grandona, relativamente grande, quebrar ela em monoacilglicerol mais os ácidos graxos livres. Uma vez que você tem ácidos graxos livres, monoacilglicerol, colesterol livre, essas moléculas são pequenas suficientemente pequenas, né, para conseguir atravessar a membrana lá da parede do intestino, né, da mucosa intestinal, né, onde você tem as vilosidades. E aí ele consegue entrar nos enterócitos, que são as células lá da parede do intestino. Dentro dos enterócitos, você remonta o triacilglicerol, remonta o éster de colesterol. Lembrando que essas moléculas são extremamente hidrofóbicas, então você precisa de uma partícula para transportar elas, que é essa lipoproteína. Então, aqui na membrana basolateral dos enterócitos é formada a primeira lipoproteína, que é o quilomicron. Então, ela é formada a partir da ajuda dessa proteína, que é a ApoB48, que vai dar essa estrutura mais arredondada para essa lipoproteína, né? Mas ela não é tão importante quanto a ApoC2. A ApoC2 tem um papel muito mais importante. Ela vai ficar aqui na superfície, né? E uma vez que você colocou essa apolipoproteína, esse quilomicron, na corrente sanguínea, jogou lá na corrente sanguínea, essa apolipoproteína ela fica passeando pelos vasos e capilares. Fica passeando, 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 né? Então, encontrou uma célula, por exemplo, né? Então, aqui, digamos que a gente tenha um vaso, né? Um capilarzinho aqui, ó. E aí, junto desse vaso, nós temos, por exemplo, músculo. Então, digamos que a gente tem um músculo aqui. Deixa eu tentar desenhar um músculo. Eu não, vou tentar desenhar aqui mais ou menos, tá? Ah, então, digamos que isso aqui seja um músculo. Então, a gente tem um músculo aqui, tá? Tá. Finge que é um músculo, tá? Tananá. Tá mais ou menos assim. Tananá. E aí, ó, então, tem um músculo. E aí, esse músculo quer ácido graxo. Então, o que, que faz esse músculo? Esse músculo vai pegar e vai lançar aqui dentro da parede do vaso um receptor. Esse receptor chama lipase lipoproteica. Vixe, deixa eu ver onde é que eu consigo colocar esse lipase lipoproteica. Então, quando esse quilomicron está passeando pelos vasos e capilares aqui, né? Pode ser um músculo, mas também pode ser, por exemplo, um adipócito, né? Ó. Então você tem um adipócito aqui, ó.
E aí esse adipócito ele quer um ácido graxo. Então, da mesma maneira, tanto o músculo quanto o adipócitos vão lançar aqui na parede do vaso, né, na luz aqui do vaso, esse receptorzinho que chama lipase lipoproteica. Então, quando o quilomicron está passando e encontra essa lipase lipoproteica, existe a ligação dessa ApoC2, dessa apolipoproteína, com a lipase lipoproteica. Então, a ApoC2 liga-se às lipases lipoproteicas. Lipoproteicas para entregar o ácidos graxos, né? Triacilglicerol. Então ele vai quebrando o triacilglicerol e vai entregando isso para os músculos, para os adipócitos, para os tecidos em geral. Porque os músculos adipócitos querem ácido graxo. Os adipócitos mais para armazenar essa energia, né, desses lipídios, e os músculos para utilizar essa energia, porque lipídio tem muita energia, né? Então eles lançam essa lipase lipoproteica na parede do vaso e aí captura o triacilglicerol que está sendo trazido, está sendo aqui transportado pelo quilomicron. Então essa ligação é feita através dessa ApoC2. E aí o quilomicron ele vai murchando de tamanho, porque o quilomicron nasce no intestino trazendo conteúdo de triacilglicerol e também de éster de colesterol, né? Então, só que o conteúdo de triacilglicerol vai diminuindo conforme o quilomicron fica passeando pela corrente sanguínea, pelos vasos e capilares. E aí, quando ele diminui a concentração de triacilglicerol, ele continua com éster de colesterol, tá? Éster de colesterol continua a mesma coisa. O que está diminuindo é somente o triacilglicerol. Então, triacilglicerol vai diminuindo a sua concentração. Éster de colesterol não, éster de colesterol mantém a mesma coisa, tá? Então não acontece nada com éster de colesterol, mantém o mesmo conteúdo aqui, ó. Mas o triacilglicerol vai perdendo conforme o quilomicron vai passeando. Uma vez que não tem praticamente nada de triacilglicerol, então esse quilomicron agora vai ser chamado de remanescente de quilomicron. Então, remanescente de quilomicron porque ele já entregou praticamente todo o triacilglicerol que veio lá da dieta, lá do alimento. Lembra disso? Tá? Aí, então, o que vai acontecer? Esse quilomicron vai morrer, né? Ele vai ser fagocitado pelo fígado. Tá? Então os enterócitos, né? Os hepatócitos, eles vão fagocitar essa partícula inteira do quilomicron. E como é que ele faz isso? Ele faz isso lançando um receptor para a terceira apolipoproteína, que é a ApoE. Tá? Então essa ApoE liga-se a receptores dos hepatócitos. Hepatócitos. Então, os hepatócitos têm um receptorzinho específico para uma ApoE, essa apolipoproteína que tem aqui nesse quilomicro. Então, o quilomicro tem ApoB48, tem ApoC2 e tem ApoE. Tá? Então, essas são as 3 lipoproteínas importantes do quilomicron. ApoB48 para estrutura, ApoC2 para se ligar às lipases lipoproteicas e entregar o triacilglicerol para os músculos e adipócitos, né? Os tecidos de uma maneira geral. Tecido extrahepático. Né?
E aí, uma vez que o quilomicro entregou todo o triacilglicerol, murchou de tamanho, chamado de remanescente de quilomicron, e agora ele está pronto para ser fagocitado pelos hepatócitos a partir da ligação da ApoE com o receptor lá dos hepatócitos. Então ele nasce no fígado, nasce no intestino, morre no fígado, beleza? Não são vocês que estão mandando aqui não, né? Tá. Agora, acabou ali a história do quilomicron. Agora existe uma outra lipoproteína que é chamada de Very Low Density Lipoprotein, que é a lipoproteína de densidade muito baixa, que ela vai nascer no fígado, tá? Lembrando que uma vez que o quilomicron foi fagocitado, a sua estrutura, ela é desmontada e é tudo reciclado, né? Então você recicla as proteínas, recicla os fosfolipídios, você utiliza colesterol que veio lá da dieta, tá? Bom, agora lá no fígado, lá no hepatócito, então vai ser formado a VLDL. Então nasce no fígado, nasce no fígado como VLDL e ela também tem algumas apolipoproteínas importantes. Ela tem lá a ApoE, porque eventualmente ela pode ser recapturada, não é tão comum assim, mas pode ser recapturada pelos hepatócitos. Maravilha. Mas ela tem a ApoC2, e de novo, hein, ó, mesma coisa que acontecia lá no quilomicron, a VLDL também tem a ApoC2. Então ela nasceu no fígado do mesmo jeitinho, uma monocamada de fosfolipídio, colesterol livre aqui incrustado entre esses fosfolipídios. Tem algumas apolipoproteínas como ApoE, ApoC2, tá? E também está trazendo no seu interior colesterol e triacilglicerol. É isso que ela transporta, beleza? A partir da ApoC2 vai fazer a mesma coisa. Essa VLDL fica passeando pelos vasos e capilares, os tecidos que estão querendo ácidos graxos lançam a lipase lipoproteica e aí a partir da ApoC2 liga-se as lipases lipoproteicas para entregar o triacilglicerol. Idem quilomicron. Quilomicron, tá? Mesma coisa, liga-se as lipases lipoproteicas para entregar o triacilglicerol. Então ele fica passeando, entregando o triacilglicerol, né? E aí, obviamente, vai diminuindo de tamanho. Conforme vai diminuindo de tamanho, vai aumentando a densidade. Então, de lipoproteína de densidade muito baixa, passa para lipoproteína de densidade intermediária, para depois lipoproteína de densidade baixa apenas, e não muito baixa. Então, diminui de tamanho, porque está entregando triacilglicerol, né? Então, da mesma maneira, a VLDL está trazendo lá triacilglicerol e éster de colesterol, e aí o conteúdo dele vai diminuindo de triacilglicerol e aí vai mudando. VLDL, IDL, LDL, né? E o éster de colesterol continua dentro lá dessa lipoproteína, sem ser utilizado ainda, tá? Aí quando você tem a LDL, é porque ela já praticamente entregou todo o triacilglicerol. Então não tem mais triacilglicerol. Então, quando a gente fala de LDL, é uma lipoproteína que está carregando praticamente ou essencialmente éster de colesterol, tá? Por isso que muitas vezes a LDL é chamada de colesterol ruim, mas não usa esse termo não, tá? Porque é um termo que não tem nada a ver. Colesterol lembra que é essencial à vida. Existe colesterol para fazer um monte de coisa. Composição de membrana,
serve para converter em sais e ácidos biliares, serve para converter em hormônios sexuais pelas gônadas, né? E serve também para transformar em vitamina D, que é essencial para a fixação de cálcio nos ossos, né? Então, colesterol é essencial à vida. A lipoproteína, que carrega o éster de colesterol, ela vai perder essa ApoE, vai perder essa ApoC2, mas vai continuar com a terceira lipoproteína, que se chama ApoB100. Essa ApoB100, ela fica meio escondida enquanto ela tem triacilglicerol. Enquanto ela ainda está na forma de VLDL e DL, essa ApoB100 ela fica meio escondida. Tá? A partir do momento que ele entregou todo o triacilglicerol e agora só tem éster de colesterol no seu interior, e agora ela é chamada de LDL, né? Então ela acaba perdendo essa ApoE, ApoC2, mas vai ficar com a ApoB100. E essa ApoB100, ela vai se liga-se a receptores específicos de ApoB100, específicos nos tecidos extrahepáticos. Extrahepáticos. Todos os tecidos que não são o fígado, né? Hepáticos. Então, esses tecidos extrahepáticos que querem colesterol, lembra lá que até os adipócitos vão lá eventualmente colocar colesterol na sua membrana, né? Ou a musculatura, se está aumentando a massa muscular, está multiplicando as células lá, os miócitos, então você precisa membrana. E aí para montar membrana você precisa de colesterol. Então essas células, elas vão lançar um receptor específico para receber, para se ligar a essa ApoB100, tá? E aí, uma vez que elas, esse receptor, tecido lá, que é o colesterol, coloca o receptor. Pode ser tecido como músculo, como adipócito, mas pode ser também como é que chama? Suprarrenal, pode ser também as gônadas que querem converter em hormônios, né, o colesterol. Então eles lançam esse receptor, fica lá na parede dos vasos, né, só esperando a LDL passar. Uma vez que a LDL está passando, esse receptor se liga à ApoB100 e aí acontece a fagocitose da LDL inteira, tá? Então, liga-se nos receptores específicos dos tecidos extrahepáticos para fagocitose, para fagocitar. Tá? Então ele vai acontecer a fagocitose, vai engolir a partícula inteira. E aí o colesterol que estava dentro da LDL vai ser utilizado por esses tecidos. Seja lá para montar membrana, seja para formar hormônios e assim por diante. Tá? Então, a vida correta da VLDL é entregar triacilglicerol, se converter em LDL e essa LDL ser entregue aos tecidos extrahepáticos que querem colesterol por algum motivo. Tá bom? Tecido extrahepático, suprarrenal ou então gônadas, testículo, ovário, né? Agora, o problema reside quando essa LDL não é capturada. Então, vou colocar aqui, ó, um verdinho. Aqui, ó. Quando a LDL não é capturada. Talvez o termo correto seria fagocitada, né? Não é fagocitada, deixa eu colocar aqui. Ó. Não é fagocitada. Então, quando ela não é fagocitada, pode ocorrer sua oxidação.
Tá? E aí, então, a LDL ela vai ser oxidada. Então, de LDL passa para LDL oxidada. A LDL oxidada tendem a se depositar na camada íntima dos vasos. Tá? Então, ele vai se depositando na camada íntima dos vasos. E aí, acontece isso aqui, né? Então, você tem a camada íntima dos vasos e essa LDL vai se depositando aqui. Vai se depositando, vai se depositando. Essa LDL não deveria estar aqui na camada íntima dos vasos e capilares. Então, aqui, ó, LDL oxidada, tá? E aí o que, que acontece? Os monócitos reconhecem esse corpo estranho, digamos assim, lá na parede dos vasos, entre as células, né? E olha para aquilo lá, pô, isso aqui não deveria estar aqui não. Então, os monócitos se convertem em macrófagos. Os macrófagos vão tentar degradar essa lipoproteína, que é a nossa LDL aqui, tá? Lembra que lá dentro da LDL só tem éster de colesterol. Então ele tenta degradar esses fosfolipídios, tenta degradar essa ApoB100, mas o problema maior é que os éster de colesterol é mais difícil de degradar porque você precisa de lipases específicas. E aí, então, isso aqui começa a se transformar numa maçaroca só. Começa a se formar as células esponjosas a partir da tentativa de degradação dessas LDLs oxidadas. E aí essas células esponjosas é que vão se converter, por causa do colesterol, em placas ateroscleróticas. Então, as placas ateroscleróticas só acontecem quando a LDL não é capturada, tá? E aí, então aí ela se deposita na parede dos vasos, porque elas ficam oxidadas e aí tem essa tendência a entrar. Quando ela não está oxidada, ela não entra, ela fica passeando aqui pelos vasos capilares, esperando ser capturada por algum tecido que queira usar colesterol. Uma outra coisa, tem uma doença que se chama hipercolesterolemia familiar. E essa hipercolesterolemia familiar é uma doença genética e hereditária em que as pessoas não conseguem produzir esses receptores específicos de LDL, tá? Então, esses receptores específicos, na falta deles, então vai caracterizar como é que eu falei? Hipercolesterolemia familiar. Tá? Então, essa é uma doença relacionada à dificuldade de produzir esses receptores. A minha esposa tem essa doença. A família dela inteira é tudo safenada, justamente porque não consegue produzir esses receptores da LDL, que é essa receptor para se ligar à ApoB100. Então a LDL fica circulando, fica circulando, fica circulando. Como lá no sangue, lá no plasma, tem muitos radicais livres, muitas espécies reativas de oxigênio, então essa LDL começa a se oxidar, vai parar na camada íntima dos vasos, e aí os monócitos viram macrófagos, tenta degradar, começa a formar células esponjosas, e aí transforma tudo isso em placas ateroscleróticas. Para evitar isso, então o nosso organismo tem uma último tipo, a terceiro tipo de lipoproteína, que é a chamada HDL, High Density Lipoprotein, tá? Então deixa eu só colocar aqui, ó. Então a VLDL, né, que vira IDL, que vira LDL, nasce no fígado e morre lá nos tecidos, né? Morre nos tecidos extrahepáticos. Tá?
Ó, quilomicron nasceu no intestino, morreu no fígado. A VLDL e LDL nasce no fígado, morre nos tecidos extrahepáticos. Eventualmente, se essa LDL não for capturada, aí sim ela pode ser depositada na parede dos vasos e aí quem morre é o paciente. Piadinha sem graça, hein? Bom, aí então, ó, a última lipoproteína é a HDL. A HDL, assim como a VLDL, nasce lá nos hepatócitos. Então, nasce no fígado. Só que diferente das outras, né? Ela nasce murcha, ela não tem no seu conteúdo triacilglicerol ou éster de colesterol, tá? Ela vai ter lá duas apolipoproteínas, ApoA1, tá? E essa ApoA1, ela serve para fazer o quê? Essa HDL nasce no fígado, murcha, que nem uma bexiga murcha, sem nada no seu interior, mas tem lá uma monocamada de fosfolipídio, né? E tem a apolipoproteína, que é essa ApoA1. Essa ApoA1 fica passeando pelos vasos e capilares. Vasos e capilares, fica passeando. Se por um acaso ela encontra pela frente uma LDL oxidada, então ela vai se ligar a um receptor específico que chama receptor ABC, que é ATP Binding Cassette. Parece uma fita cassete dos anos 80, tá? E aí, então ela se liga a esses receptores, né? E aí ela rouba o conteúdo dessa LDL oxidada. Lembra que a LDL estava trazendo éster de colesterol. Então a HDL rouba o colesterol das LDLs. E aí leva o colesterol de volta para o fígado. Então, para ser capturada pelo fígado, ela precisa ter essa outra lipoproteína que é a ApoE. Então, a ApoE se liga nos receptores dos hepatócitos. Então, ó, nasce no fígado, vazia. Deixa eu colocar aqui, ó. Vazia, tá? E aí morre nos hepatócitos. Morre no fígado. Fígado. Tá? Nasceu no fígado, fica passeando, procurando LDL oxidada e volta para o fígado. Então, esse é o papel da HDL. Então, ela vai, digamos, limpando todo o colesterol que não está sendo utilizado para ser reciclado lá no fígado. Então, a ApoA1 liga-se a receptores ABC, ABC das LDLs oxidadas, tá? E aí rouba o colesterol. Deixa eu colocar aqui, que acho que isso é importante. Roubando colesterol para reciclagem. E dessa maneira impede a formação de placas ateroscleróticas, tá? Porque aí os macrófagos conseguem degradar o restante da LDL, mas ele não consegue degradar o éster de colesterol. Então, a partir dessa última lipoproteína, que é a ApoE, ele é recapturado, liga-se a receptores dos hepatócitos. Tá. Beleza? Então, a LDL vai limpando o excesso de colesterol que tá inutilizado, que não está sendo utilizado pelos tecidos para levar de volta para o fígado e dessa maneira evita os problemas, né? Então o pessoal chama a LDL de colesterol ruim e HDL de colesterol bom, né? Mas é um termo errado. É um termo coloquial, mas é um termo errado, né? Para se usar. Então a LDL ela vai ser capturada, fagocitada pelos tecidos extrahepáticos.
porque todos os tecidos, em algum momento, vai precisar de colesterol. Então, ela é capturada inteira, né? Então, ela deve nascer no fígado, trazer o triacilglicerol e éster de colesterol endógeno e entregar para os tecidos constantemente, tá? Agora, a LDL que não é capturada pode sofrer oxidação e se depositar na parede íntima dos vasos, e aí, por ação dos monócitos que viram macrófagos, acontece a conversão em placas ateroscleróticas, células esponjosas, né, e placas ateroscleróticas. O HDL é para limpar lá, tudo, beleza? Com relação a essa parte aqui, ficou bem claro, porque apesar de ser relativamente complexo, eu acho bem interessante quando você coloca tudo numa figura só, né? Quando você começa a visualizar tudo que está acontecendo com essas três lipoproteínas que são produzidas no nosso organismo. Oh, meu Deus do céu. Algum barulho? Tá gravando. Não, Pro, é bem isso mesmo. É bastante interessante e é legal quando coloca tudo numa cronologia, né? Que a gente vai entendendo certinho. O que eu fiquei um pouco em dúvida, Pro, é lá com os quilomicrons e... Eu tô olhando aqui a tela. Tá. Que eles nascem no Nascem aqui no, nos. no intestino Isso, no e vai enterócito. pro fígado. Isso. O fígado, ele pega essa parte, porque a função basicamente é a mesma, né? Sair entregando o triacilglicerol pelo Isso. corpo, né? Exatamente. E aí o fígado, ele pega o éster de colesterol para ele e com isso ele faz o quê? Ele faz Ele pode, a ele pode fazer um monte de alguma coisas. coisa. Por exemplo, converter o colesterol em sais e ácidos biliares, porque ali é feito, Entendi. a conversão é feita Através ali disso. no hepatócito mesmo. Uhum, Ou ele pode usar esse colesterol, que agora ele vai chamar dele mesmo, né? E uhum. vai montar uma VLDL. Sim, era isso que eu fiquei pensando. E isso, talvez assim, um excesso desse éster de colesterol no fígado causaria uma gordura no fígado ou é uma Então, outra a coisa? gordura no fígado é mais triacilglicerol, não, e não tanto o colesterol, né? Mas Entendi. eventualmente pode ter um acúmulo ali também, tá? Uhum. Deixa eu ver Eu, se eu acho eu algum. fiquei pensando nisso, né, nesse excesso, porque querendo ou não, o éster de colesterol, ele é necessário, mas parece que ele acaba Isso. sobrando, né? Tem muita coisa que vai acontecendo e que se não precisar dele, ele vai só sobrando até virar LDL e aí causar um problema maior. Então você está pensando nesse excesso de gordura aqui do fígado, né? Ó? Isso, eu fiquei pensando que talvez pudesse ter alguma coisa É, ligada a esse acúmulo do éster de colesterol mesmo. Que eu senti que ele é necessário, mas que às vezes o corpo produz mais do que talvez precise. então, aqui, ó, que é chamado de esteatose hepática, né? Se Uhum, eu não me engano aqui, ó, quer ver, ó, dá para mostrar que é mais triacilglicerol do que éster de colesterol, tá? uhum. Deixa eu ver se aparece aqui, ó. Enquanto eu posso por gordura, aqui ele só fala gordura, 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 mas não fala qual tipo de gordura, né? Mas Então. é mais triacilglicerol mesmo, tá? Uhum. Não, mas era só mesmo mais uma dúvida, Pro. Eu Uhum. entendi sim. Então, e outras coisas também, né, que eu não posso esquecer de comentar, que é o seguinte, relacionados à gordura, né? Então eu falei dessa doença que chama hipercolesterolemia familiar, né? Então a pessoa não tem o receptor de LDL e aí fica dependendo só de alguns receptores que são receptores inespecíficos. Então, receptores são chamados de receptores scavenger, tá? Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui, ó. Receptores scavengers. Tá? Esses receptores, eles vão se ligar às lipases lipoproteicas, só que não é tão eficiente quanto a ApoB100, tá? O receptor próprio, né? Para que se liga na ApoB100. Então, eles são receptores, mas são receptores genéricos. Ajuda, mas até certo ponto. É.
Ah, eu estou procurando aqui, eu sou tonto. Mas eu tenho aqui na aula, depois eu mando as aulas também, que eu estou esquecendo, que eu tenho as aulas aqui. Só um Já tá segundinho. pronto. Já está tudo pronto, meu Deus do céu. Lipídios 2 aqui. Aqui, ó, rapidão. Ó, então, essa aula aqui, cadê? Falando de absorção de gorduras, né? Ó, então, comeu. Lá na gordura, lá no alimento, se tiver gordura, éster de colesterol, fosfolipídios, né? Que são os lipídios lá Uhum. das membranas das carnes, por exemplo. Triacilglicerol passa inalterado pela boca, pelo estômago. E aí, quando chega aqui no intestino, ele é emulsificado pelas sais e ácidos biliares. E aí o pâncreas vai secretar aqui as lipases lipoproteicas. Se tiver um éster de colesterol, então esse colesterol esterase, que é a enzima pancreática, vai quebrar essa ligação, liberando esse ácido graxo e liberando o colesterol livre. Aí o ácido graxo e o colesterol livre está pronto para ser absorvido pelos enterócitos, lá pela membrana do intestino. Se tiver um fosfolipídio, quebram-se essas ligações, libera dois ácidos graxos livres e esse outro pedaço que é o glicerol mais o fosfato mais alguma coisa, que aqui nesse caso ele colocou uma colina, né? Então saiu uma gliceril fosforil colina e saiu mais dois ácidos graxos livres. Quando você quebrou essas moléculas que são hidrofóbicas, elas são pequenas o suficiente para atravessar por difusão simples a membrana do intestino e cair dentro do enterócito. Apesar de ser remontado tudo de novo lá dentro, né? E o triacilglicerol a mesma coisa. Quebram-se as ligações éster, liberam-se os ácidos graxos e aí eles são absorvidos dentro dos enterócitos, ó. Então, ó, tudo isso aqui, ó, a liberação de enzimas pancreáticas, né? Uma vez que você quebrou em moléculas menores, ácidos graxos livres, colesterol livre, né? Você forma essas pequenas micelas e aí as micelas elas conseguem chegar e por difusão simples, esses ácidos graxos, colesterol livre, conseguem atravessar a membrana lá da mucosa intestinal. Aí vai remontar tudo aqui dentro: triacilglicerol, fosfolipídio, éster de colesterol, tá? Então, ó, lipoproteínas só muda o tamanhão. Esse é um quilomicron, remanescente de quilomicron, né? Esse aqui é uma VLDL, depois IDL, depois LDL, né? E aqui a HDL. Então, repara que vai diminuindo o tamanho e vai aumentando a densidade. Então, o que precisa saber? Que quilomicron nasce no intestino cheio de éster de colesterol, triacilglicerol da dieta, da alimentação. Vai entregando os triacilglicerol e vai ficando só com éster de colesterol. E aí é chamado de remanescente de quilomicron e aí ele está pronto para ser capturado, né? Então a partir da ApoE ele vai ser fagocitado pelo hepatócito, tá? Lembra que a C2 serve para entregar o triacilglicerol para os tecidos enquanto essa lipoproteína está passeando pelos vasos e capilares. A VLDL nasce desse jeito, só que nasceu lá no fígado. Tem a ApoE, ApoC2, ApoB100. A partir da ApoC2 vai entregando o triacilglicerol e vai diminuindo de tamanho. De VLDL passa para IDL para depois LDL. Repara que a LDL só tem as bolinhas azuis, que estão representando éster de colesterol, tá? E aí, quando ela está na forma de LDL, ela perde a ApoE e a ApoC2, fica só com a ApoB100. Então, a partir desse receptor específico, liga-se a ApoB100 e ocorre a fagocitose da partícula inteira. E aí as células utilizam colesterol. Tá? A HDL nasce vazia e a partir da ApoA1, ApoA2, ligam-se as LDLs oxidadas, roubam o colesterol e levam o colesterol de volta para o fígado. Então esse é o ramosinho. Aqui é o colesterol, né? Ó. Então o colesterol serve para ficar encaixado aqui no meio das membranas, para controlar a fluidez da membrana, né? Além disso, formam-se hormônios, esteroides, ácidos biliares, né? Ó. Então você tem aqui, ó, vários tipos de hormônios que é formado a partir do colesterol nas gônadas, né? Então, aldosterona, cortisol, progesterona, a testosterona, né?
E também vitamina D. Vitamina D quebrou a ligação aqui, abriu o anel, virou vitamina D. Tá? Então, os hormônios adrenocorticoides, aldosterona, cortisol. Depois vocês dão uma olhada com mais calma. Existe uma doença que chama hiperplasia suprarrenal congênita, que você tem um defeito na produção de uma enzima, a 21-hidroxilase, essa enzima aqui. Então, a partir da progesterona, você não consegue produzir aldosterona, né? Então, a maior parte do colesterol é convertida na forma de testosterona. Então, no sexo feminino, existe o risco de virilização da genitália externa, que chama pseudohermafroditismo. Tudo isso porque tem uma enzima que não consegue converter o colesterol no hormônio adequado. Então você tem essa doença que chama pseudohermafroditismo feminino aqui, tá? Doença congênita. E também, a partir do colesterol, vários tipos de ácidos graxos, né? Glicocólico, ácido taurocólico, isso aqui é taurina, né? Então lembra que eu falei para vocês lá que a taurina tem esse nome porque foi inicialmente isolado de sêmen de boi. E por isso que ganhou esse nome. Mas os refrigerantes energéticos fazem isso sintético, não vai judiar dos boizinhos lá, tá? Sim. E aí, aqui aqui dos ácidos graxos, já pensando nos ácidos graxos, né? Que a partir do ômega 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ômega 6, você converte em substâncias pró-inflamatórias, prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, né? E aqui está indicando que se você tomar anti-inflamatórios não esteroidais, você impede a formação de prostaglandinas e tromboxanos. Mas não perde a conversão de leucotrienos, a formação de leucotrienos. Então, se você tomar muito ácido acetil salicílico, você pode ter uma quantidade muito grande de leucotrienos que leva a um sintoma parecido com asma, que é a contração da musculatura lisa dos pulmões, porque você está convertendo esse ômega 6, o ácido araquidônico, em leucotrienos, né? Que é um pró-inflamatório. Agora, se você usar um anti-inflamatório esteroidal, aí você não produz nenhum tipo, porque você não consegue produzir nem o ácido araquidônico aqui, tá? A partir do ômega 6. Você impede a formação de qualquer pró-inflamatório. Então, mas é esteroidal, então tem que tomar cuidado. Sim. Aí tem algumas explicaçõezinhas dessas substâncias pró-inflamatórias, como as prostaglandinas, né? Então aqui depois vocês dão uma olhada com mais calma. Tromboxanos, né? E aí fala da formação de trombo, né? Leucotrienos, contração da musculatura lisa, né? Ó. Então a broncoconstrição acontece quando você tem um excesso de leucotrienos. Então quando você tem pouco leucotrieno, não vai ter o problema de contração dessa musculatura e aí você consegue fazer a troca gasosa com maior facilidade. E aí não tem o problema de asma, né? E aqui os últimos coisas dos lipídios são as vitaminas lipossolúveis. Lembra que a partir do colesterol a gente quebra essa ligação e forma a vitamina D. Mas existem outras vitaminas lipossolúveis também, tá? Aqui é só mostrando um painel do John Stewart, né? O Stewart Curry, que mostra que as pessoas saudáveis, elas estão aqui, ó, sobre a luz do sol. Então essas crianças aqui são saudáveis. Agora as crianças que estão na sombra, né, sem a radiação ultravioleta, elas estão com as perninhas tortinhas aqui, ó, indicando raquitismo. Tá? Isso porque a pessoa não consegue fazer a fixação do cálcio porque falta vitamina D, porque falta radiação luz, né? Radiação ultravioleta. Mas você pode ter outras vitaminas que não vêm de colesterol, que são isoprenos, né? Então você pode ter a vitamina A, né? Também vitamina E, vitamina K. Então eles são considerados isoprenos, terpenos, né? Mas são ácidos, são lipídios também. Então são vitaminas lipossolúveis. Se você olhar aqui na cadeia, só tem carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Tá? Então a partir de uma vitamina E, por exemplo, né,
Se você der uma olhada lá, a estrutura é bem parecida com a enzima Q10, né? Então ela tem mais esse anel, assim, na verdade é mais parecido com a vitamina K, né? E tem esse anel, essas duplas ligações alternadas. É bem interessante depois a gente fazer umas correlações. Aqui, ó, coenzima Q. Tá aqui, ó. Então ela tem esse formato e ela é bastante hidrofóbica, por isso que ela fica aderida na membrana. Tá? Muita coisa, né? Muita coisa. Lipídio é Coisa. coisa demais. Bom, deixa eu parar a gravação, senão